Eu queria continuar nesse tema e queria entender como eram os bastidores. Assim, a gente vê que nessa época existia muita misoginia nos bastidores da TV. E tem aquela série Morning Show, que eles contam bem sobre isso. Queria que você falasse mais um pouco sobre como era esse ambiente e como ele é hoje. Bom, claro que esse ambiente era, de novo, a gente não percebia, mas a gente estava super silenciada sempre. Bom, eu criança, menina, mulher depois, quer dizer, por mais que eu fosse angélica, e aí você fala, mas vão te ouvir porque você é angélica, e eu comecei a fazer sucesso muito nova, não era isso, não é verdade. Tá. E continua aqui o papo entre homens, entendeu? Sempre existiu isso muito em televisão. Hoje, acredito que bem menos, mas na minha época, é engraçado falar na minha época, mas nessa época, claro que sim. E eu falo isso hoje porque parei para pensar nesse assunto e refletir sobre situações e lembrar de coisas, porque era tão natural e ainda é tão natural em alguns ambientes para algumas mulheres que a gente acaba não percebendo. Então, para mim também era assim. No podcast da Quem Pode Pode, você comentou também sobre o episódio na gravação do Voo de Táxi, que você estava em Paris e que alguns meninos mexeram em você enquanto você estava posando para a foto e que você também ali ficou meio sem reação. Um outro episódio também de assédio sexual. Esse foi bem característico, né, na verdade, porque... E eu só descobri que eu tinha sofrido um assédio sexual quando eu estava entrevistando a Luciana Temer para a Mina. E ela começou a contar histórias e casos de meninas que contam histórias e casos lá para ela. E eu fui ouvindo aqui durante a entrevista com ela e eu falei, mas então, peraí, isso é abuso, isso é assédio, uma coisa parecida? Eu falei, então acho que eu vivi isso. Então Como eu foi só descobri quando ela me contou uma história, entendeu? E aí eu contei, assim, eu mesma chocada por ter vivido aquilo. E para você ver como isso é um trauma, por mais que a gente não saiba que está vivendo um assédio sexual, lá no fundo a gente sabe. Fica esquisito. Fica difícil de falar. Então eu lembrei, mas eu fiquei assim, será que eu falo, será que eu não falo? Porque por mais que no racional eu não soubesse, a gente sempre sabe, né? E sempre fica num lugar de trauma.